Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. O nosso tema dessa semana é do sofrimento ao equilíbrio. Vamos iniciar com uma palestra, como um hábito saudável, antes do início de cada atividade espírita, que é sempre interessante que possamos fazer uma prece. Então, rogamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Que assim seja. Para todos aqueles que passam ou passaram por momentos de grande sofrimento, seja esse a morte de um ente querido, a perda de um emprego, fim de relacionamentos, discórdia em família, tragédias pessoais de qualquer tipo, aqueles que foram vítimas de violência, passaram ou passam por dificuldades materiais, doenças graves, qualquer que seja a situação, quando parece que o chão desaparece, a desesperança toma conta de nós e mesmo tendo fé e acreditando em Deus, nos sentimos pequenos, nos sentimos sozinhos e o pior parece inevitável. A passagem do Evangelho sobre a multiplicação dos pães nos traz valioso ensinamento sobre os momentos difíceis. No início da sua pregação, Jesus fixou moradia em Cafarnaum. Aqueles que não conhecem, fica na região da Galileia, próximo ao lago de Genezaré, ou também conhecido como Mar da Galileia. Com frequência, Jesus se locomovia por barco para as áreas habitadas em torno do lago para fazer a sua pregação e dar os seus ensinamentos. A multiplicação dos pães ocorre em um povoado chamado Betsaída, que depois foi renomeado pelos romanos como Júlias, e que era onde os discípulos de Jesus, Pedro, André e Felipe, moravam e tinham nascido. Era comum que nesses encontros, além dos ensinamentos, Jesus e os apóstolos também distribuíam alimentos, acolhiam as pessoas que vinham até ali. No dia da multiplicação dos pães, ocorreu uma aglomeração inesperada de pessoas. Uma grande multidão, cerca de 5.000 pessoas, estavam juntas aquele dia. Os discípulos ficaram preocupados com a alimentação de todos, afirmavam que seria necessário uma grande quantidade de dinheiro para atender aquela situação imprevista. E foi quando André conduziu a Jesus um rapaz que trazia consigo um cesto com 5 pães e 2 peixes. E mesmo assim, todos ficaram discutindo, viram aquilo, entregaram ao Mestre Jesus, sabiam que era pouco, o que iam fazer. Jesus, com aquela serenidade, recebeu aquelas migalhas e pede que todos se sentem, que haja ordem e que se faça harmonia. E ele então distribuiu os recursos com todos e realizou o milagre da multiplicação. A grandeza da lição de Jesus é profunda. E na vida espiritual não é diferente. No momento do desespero, rogamos pela assistência do Cristo. Nos sentimos incapazes de dar conta dos nossos problemas. Queremos alívio para os nossos sofrimentos. E não conseguimos estabelecer ordem em nós mesmos para receber a ajuda do Mestre.
ajuda espiritual. Costumamos misturar Jesus com os nossos desejos das coisas que almejamos na vida, para que certas coisas aconteçam. Costumamos pedir coisas que não deveríamos e não conseguimos controlar as nossas ansiedades. Ficamos desesperados e cada vez mais desorientados conforme os fatos se sucedem e a situação se agrava. Porém, como aquela multidão, como os discípulos de Jesus naquele dia, nos preocupamos mais com o problema e rejeitamos o convite à calma, para que a ordem se faça ao nosso redor. E persistimos em manter o nosso próprio desequilíbrio. Por pior que seja o nosso desespero, só conseguimos sair da situação se nos acalmarmos e colocarmos ordem em nossos pensamentos para começar a agir. O equilíbrio é necessário para que se estabeleça o fluxo de pensamento que dará orientação às nossas percepções, às nossas faculdades, e podemos receber a ajuda dos mentores espirituais. A mente requer calma para que possa pensar e nos dar as melhores soluções para os problemas. Frequentemente, os centros espíritas estão repletos de pessoas com sofrimentos e ansiosas por um conforto. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas em muitos casos provocam o seu próprio sofrimento, pois chegaram ao cúmulo de abandonar-se. Muitas pessoas adentram as casas espíritas nessa condição de um sofrimento grande, de um histórico de muitas dúvidas, muitas angústias, muitas cicatrizes, procurando ajuda, perdidos, querendo ouvir uma palavra, querendo ser confortados. Esse, infelizmente, é o dia a dia, não só de casas espíritas, mas todas as casas que se colocam a dispor de cuidar do ser humano. É prescindível ponderar que não é justo alguém querer uma ajuda espiritual sem se dar ao trabalho necessário, ou seja, sem se ajudar. Conforto espiritual não é como o pão que sacia a fome do corpo. Não é possível receber dessa forma. Não é tão fácil, tão direto, tão rápido. Não é uma ajuda de efeito imediato. O Cristo nunca faltou com suas promessas, mas também se faz necessário observar os seus ensinamentos. O que ele disse para todos nós, porque os seus ensinamentos nos previnem de muitas quedas, de muitos sofrimentos. Para receber o bem, é necessário estar fazendo o bem. Muitas vezes as pessoas solicitam para o bem, mas não agem da mesma forma para com seus semelhantes. Muitas vezes nem com aqueles que dividem o próprio teto. Para receber ajuda, é necessário também se ajudar. Vale refletir que antes de pensarmos na ajuda e solução dos nossos problemas, é preciso entender as causas dos nossos sofrimentos. Na maioria das vezes, são consequências de nossos erros, dessa vida presente, dessa encarnação. Mas também podem ser karmáticos, ou seja, em decorrência de erros de vidas passadas. Pode ser por frustrações, desejos que não alcançamos, coisas que queremos na vida, seja no âmbito profissional, social,
de qualquer forma, né? Pode também ser uma limitação que nos impede de alcançar uma limitação natural, uma limitação física, ou uma limitação social, moral, né? Nesse caso também está ligado às questões karmáticas, porque é a condição que viemos nessa vida. Mas também pode estar relacionado ao emocional abalado, a uma obsessão externa, um mal causado por outra pessoa, ou até uma incompatibilidade de filosofia de vida com o meio que vivemos. Ou seja, pensamos diferente daqueles que estão à nossa volta, seja no ambiente de trabalho, seja na nossa família, seja no meio de amigos. Enfim, diversas podem ser as causas, e conhecê-las nos dá condições de enfrentar os nossos problemas. Assim, é necessário calma para entendermos a situação e para que os mentores espirituais possam nos intuir. E esforço próprio para que sejamos merecedores da ajuda espiritual e possamos transformar uma dificuldade ou sofrimento em aprendizado. A fé também é muito importante nessa equação. Ter fé não é fácil. Ter fé é como um vento, porque não vemos, apenas sentimos. Ter fé é ser persistente, mesmo quando tudo nos diz o contrário, pois a ajuda de Deus pode chegar no último minuto. Mas a fé não é só uma esperança de receber uma ajuda do alto. Ela também é atitude. Ter fé é ser justo, pois quem acredita em Deus vive conforme as suas leis. Ter fé é exercer a caridade e ter a noção de que nenhum ser humano é melhor ou pior do que o outro. Mas naquele momento, ele pode estar menor e pior. Ter fé é amar intensamente, pois no amor reside a fé, e na fé reside o amor. Ter fé é perdoar, pois é assim que Deus faz conosco sempre, e é assim que Ele quer que façamos com as outras pessoas. Não está assim na oração do Pai Nosso? Né? Perdoamos os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos daqueles que pecaram conosco, né? Ou dos que nos ofenderam. Ter fé é existir, pois simplesmente não dá para existir sem fé. A fé nos acalma e traz resignação para as coisas que não podemos mudar, que temos que aceitar, mas também nos traz a coragem necessária para enfrentar e mudar aquelas coisas que devemos. A fé inspira a confiança de outras pessoas em nós. A fé nos traz a paz interior, pois repousamos na certeza dos desígnios de Deus. E Deus tem uma forma muito peculiar para agir conosco. E existe um conto chamado Os Dons de Deus, que reflete bem o que Deus espera de nós. Um dia, um homem entrou numa loja e viu um anjo atrás do balcão. Maravilhado com aquela visão, ele perguntou: "O que essa loja vende?" E o anjo respondeu: "Todos os dons de Deus." O homem voltou a perguntar: "E custam caro?" E a resposta do anjo foi: "Não, é de graça, é só escolher." O homem, então, todo feliz, olhou para a loja, viu os jarros de fé, pacotes de sabedoria, caixas de felicidade. Não estava acreditando que poderia adquirir tudo aquilo. Ele disse ao anjo: "Por favor, embrulhe para mim muito amor de Deus, bastante felicidade, perdão e abundância, amor ao próprio, paciência e tolerância." O anjo anotou o pedido, foi separar os produtos e, ao retornar, entregou-lhe vários pacotinhos que cabiam na palma da mão do homem. O homem ficou espantado e indagou: "Como pode você me dar apenas esses pacotinhos? Eu quero levar uma grande quantidade de tudo que eu pedi, uma grande quantidade dos dons de Deus."
E o anjo respondeu assim: querido amigo, na loja de Deus, nós não vendemos frutos, apenas sementes. E assim é Deus. Ele nos dá todas as condições para superarmos as nossas dificuldades e sofrimentos. Mas ele não resolve os problemas para nós. Ele dá os dons em forma de semente. Ele deseja que venhamos a desenvolver esses dons. E ele cobrará de nós um esforço para isso. E aí, quando conseguirmos desenvolver esses dons, nós teremos, por condição própria e com amparo espiritual e orientação espiritual, que conseguiremos, através da oração, da meditação e principalmente se acalmarmos diante dos problemas para recebermos essa orientação, nós teremos condições de, por nós mesmos, resolvermos os nossos sonhos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também
das equipes de Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja.